Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1051. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Fluminense e Vasco da Gama pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Vasco da Gama como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Segundo jogo, Cruzeiro e Santos pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Santos como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Terceiro jogo, Tombense e Avaí pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Avaí como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Quarto jogo, Mirassol e Vila Nova pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Vila Nova como visitante nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Quinto jogo, Chapecoense e Novo Horizontino pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Novo Horizontino como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sexto jogo, América Mineiro e Cuiabá pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Cuiabá como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Ponte Preta e Ceará pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ceará como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oitavo jogo, Atlético Paranaense e Flamengo pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Flamengo como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Nono jogo, Bahia e Coritiba pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Coritiba como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Décimo jogo, São Paulo e Internacional pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Internacional como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. 11º jogo, Botafogo e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Atlético Mineiro como visitante nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, Goiás e Palmeiras pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Palmeiras como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. 13º jogo, Grêmio e Bragantino pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Bragantino como visitante nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
14º jogo Sport e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sport como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Guarani como visitante nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.